torturada pelo próprio pai, né? E assim, a história se passa de um casal normal que teve os seus filhos, teve 2 meninas, e o cara super assim autoritário. O nome do filme é Torturada pelo Próprio Pai. Entendeu? Vamos lá, para não perder a meada. Bom, um cara autoritário, bravo, estúpido, enfim. Teve 2 filhas, já adultas, não posso dizer, adolescentes entre 17 e 18 ou mais. E aí, ele brigava muito com uma delas, mas eles brigavam pra caramba, assim. E ela sempre afrontando ele. A outra não, a outra já... E a esposa também, tá tudo... Levava um esporro e achava aquilo normal. Até uma certa vez que ele deu uma surra nessa menina e ela ficou 2 dias no hospital. E ela tinha um namoradinho. Ela estava muito envolvida, muito apaixonada. E era bonito de ver, assim, a entrega deles, né? E aquilo foi incomodando aquela cabeça doente de um psicopata. Então, assim, olha aqui. Vou deixar aqui no vídeo as características de um psicopata. E aquilo mexeu muito com ele. Eu não posso nem dizer que ele sentiu ciúmes. Ele se incomodou com a situação que ele estava vendo dela namorando, envolvida com um rapaz que era gente boa e os 2 felizes. O que ele fez, esse doente? Ele pegou e sequestrou a própria filha. E se fingiu de... não tô sabendo de nada. Tô ajudando a procurar. Vai dar tudo certo. Só que o cara colocou a menina no porão da casa deles. Sabe aquelas casas grandes que eles constroem o porão embaixo? E era por senha eletrônica. Ele colocou a menina lá. Foi passando dias e dias a fio e a menina lá. Aí o que acontece? Ele batia, ele humilhava, até o ponto que ele começou a estrupar essa garota. E ele não admitia que ela chamasse ele de pai, que ela chamasse ele pelo nome. E ele começou a estrupar essa menina. E ele tinha uma vida louca, porque ele vivia 2 realidades, né? Ele vivia na parte de cima da casa com a esposa e a outra filha, se fazendo, eu tô fazendo o possível para encontrar, ela vai aparecer. Todo mundo que perguntava, ele dava um jeito de despistar. O rapaz que estava envolvido com a menina, ele também deu um chega pra lá. Soltou uma da história da carochinha e deu vazão pro cara. Vaza. Ah, se tiver alguma notícia eu te aviso. E ficou essas por essas. O cara ficou super decepcionado. Falou, mas cadê ela? E todo mundo desesperado atrás dessa garota. Até que ele começou a estrupar. Então ele tinha uma vida dupla. E ela começou a ceder, porque senão ela não parava de apanhar. Eu fico até assim pra contar, porque eu fiquei mexido com essa história. E o mais foda, essa história foi baseada em fatos reais. E saber que existem situações assim, que nesse exato momento, quando eu estou fazendo o vídeo pra vocês, é o ponto que vocês chegarem e vão assistir, vai ter pessoas passando pela mesma situação. Entendeu? Aí a questão que eu deixo aqui pra nós é essa mulher que lutou para encontrar a filha, que realmente ficou abalada, desesperada, querendo a filha, onde ela tá, por que ela, né? Por que ela fugiu? Eles colocaram várias hipóteses, né? E o louco alimentando aquilo, pode ter acontecido isso, aquilo outro. Ela fugiu por quê? Enfim. E aí foi se passando o tempo, meses e meses se arrastando, e ele batendo nela, estrupando ela, até o ponto que ela engravidou.
E aí foi aquela loucura, né? Aí ela teve a criança sozinha, né? Porque ela ia pedir ajuda pra quem? Ele ia aparecer no porão, ele descia quando ele conseguia, que ele dava as escapadas dele. Só que eu te pergunto, essa mãe, né, a mulher do cara, não percebeu os sinais dele? Porque assim, não tô falando de uma situação distante, que ele tinha que ir e voltar, não, era na casa deles. Será que essa mulher não percebeu que eles não saíam desse porão? E não se questionavam por que ele não saía do porão? Porque ele dava sinais. Ele tinha que alimentá-la, ele levava as coisas básicas para ela, tipo assim. Ele levou cadeiras, ele levou colchão, ele levou um relógio que ela pediu para que ela pudesse pelo menos ver as horas. Depois, passado muitos anos, ele levou uma TV velha que enfiava os cassetes ainda, porque as crianças começaram a crescer. E eu falo crianças porque assim, o estupro não parou não. Quando ela fazia alguma coisa que desagradava a ele já nela. E ela pegava a barriga. Até o ponto que numa das situações a criança se encontrou morta, né? Não vingou, nasceu morta. E mostrou a cena dele chegando e ela com um pacotinho todo enrolado assim, chorando muito, porque ela tinha muito amor por esses filhos. Mesmo com a situação que afetava eles, né? Por tudo que afetava. E assim ela foi levando. Ela tinha muito amor, ela fazia o que ela podia. Imagina, tinham duas crianças no cubículo com ela, né? E ela fazia tudo que ela podia para que eles pudessem ter um pouco de leveza. Brincava, tinha momentos ali de carinho. E até o ponto que o filho nasceu mais um e ela falou assim, não, esse filho você vai ter que levar pra cima, porque pra casa deles, sei lá, dá um jeito, porque não cabe mais ninguém aqui, tá muito apertado. E aí ela enrolou, fez carinho no imbecil, desculpa o termo aqui, fez carinho e fazia o que ela podia, sabe? Ai, leva ele, porque era um menino. E aí o que esse doente fez? Aí ela aproveitou a oportunidade e colocou na roupinha do bebê, ela colocou pedindo ajuda. Aí o que esse doente fez? Ele colocou numa caixinha de papelão e fez como se alguém tivesse abandonado aquela criança lá. Até a mulher dele vir e receber na porta, ver aquela situação. E acolher, né? E aí ele pegou o papelzinho, que é quando ele foi pôr a criança lá, ele foi verificar a criança e encontrou o papel. Quando ele encontrou o papel, mas ele socava tanto ela, mas ele bateu tanto nela. Nossa, eu fiquei muito assim, sabe? Eu ficava pra ela, grita, menina, pede socorro, faz alguma coisa, né? Mas imagina, uma menina num cubículo presa, que só tinha uma janelinha assim, ó. Era eletrônico, né? Só ele tinha o código, né? E aí ele saía do lado de fora e ele colocava um armário ainda pra esconder, sabe? Bom, resumindo a história, porque aqui é papum. Passou-se 20 anos ela dentro daquele cubículo. E aí só que tem um detalhe, né? O burrão não colocou o tic-tac pra funcionar. E aí as crianças foram crescendo. Ficou um menino e uma menina com ela. E outro menino lá em cima com eles. Eles começaram a crescer. Só que chegou um ponto que eles perguntaram, mas por que a gente não pode sair daqui? Por que ele sai e a gente não, enfim. Aí ela decidiu sentar e contar pra eles a situação, a história. Aí nisso eles choraram muito e ficaram muito abalados com aquilo, né? Imagina você receber uma notícia dessa, né? Você entra em choque. Uma coisa bonita que eu achei é, independente de tudo, o amor que ela tinha. Ela sempre deixou muito claro, eu amo vocês, isso que importa, e a gente vai sair desse lugar. E aí eles começaram a se ajudar.
até o ponto que o menino, toda a expressão que o doente ia pra cima da mulher, o menino tentava defender. Então, quer dizer, eles não ficavam apenas olhando, eles tomavam uma atitude. E aí, numa certa situação lá, no decorrer do filme, a menina tinha asma, né? Imagina um cubículo fechado, ela estava em crise, quase morrendo. Aí ela pediu, pelo amor de Deus, para que eles fossem ao médico, que ele levasse ela ao médico. E aí ela conseguiu sair do buraco. E ficou o menino lá. Falei, se você abrir a boca, ele morre. Ele morre aí, ó, sem ninguém. Abre a boca pra você ver o que acontece. Aí chegaram no hospital. Chegou lá, examinou a menina, ela quase morreu, teve uma parada cardíaca. Enfim. Só que ela foi esperta, ela encontrou um policial e pediu ajuda, sabe? Pediu ajuda. Assistam esse filme, apesar de ser pesado. Porque assim, o que eu deixo aqui, ó. O psicopata, ele dá sinais. Pequenos, mas ele dá sinais. Onde estava essa mulher que ela não percebeu? Onde estava essa filha que não percebeu os sinais que esse doente dava? Só pelo fato dele descer no porão muitas vezes. Olha, eu sou um ser humano bem observador, assim, eu ia ficar com a pulga. Então, fiquem atentos aos sinais nos seus ambientes, sabe? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. É um alerta aqui do Beijo da Partícula para vocês. Na verdade, fiquem atentos sobre os sinais que estão a cercar vocês, tá? Porque o psicopata não diz assim, ó, psicopata. Mas ele dá sinais. Ele dá sinais. Imagina essa menina, 20 anos, sofrendo estupros, maus tratos, recebendo esses filhos com amor, acolhendo, dando afeto. E ela saiu do buraco, ele foi preso. A mulher dele só chorava, aquela senhora, né? Ele já era meio velho, já até. E, enfim, ela conseguiu retomar a vida, mas assim, o que mais me tocou foi o amor que ela entregava para esses filhos. Então, veja os sinais que estão a cercar você, né? Porque até a violência, seja ela de que tipo for, ela dá sinais. É um aperto, é um empurra, é uma ameaça no olhar. Fiquem atentos, vocês mães, fiquem atentas, ok? Bom, quem for assistir esse filme for atrás, bom filme, tenha preparo, porque é bem pesado, tá? E eu vou falar mais sobre isso nas próximas oportunidades. Assim, eu me despeço, já passou, já extrapolou, deu 14 minutos. Eu gosto de vídeos curtos, objetivos, mas, enfim, acontece. Um beijo da minha partícula pra tu, um beijo meu e do Palito. E até a próxima oportunidade. Você é bem-vindo aqui. Eu me honro por estar falando e te honro por você estar aqui. Até a próxima oportunidade.